Olha, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse em entrevista exclusiva ao Paulo Capelli, que está aqui comigo, que não pretende atuar pelo impeachment de ministros do Supremo, caso chegue à presidência. A fala dele contraria aí a ala mais radical da direita e mostra um distanciamento, claro, em relação à família Bolsonaro. Capelli está aqui comigo para comentar essa matéria. Já te pergunto inicialmente, quem Caiado quer atingir, que eleitorado ele quer atingir, falando esse tipo de discurso? Porque a gente vê aqui que ele não só se afasta, né, do Bolsonaro, como também ele critica Lula na mesma entrevista, né? Totalmente, Rafael. Boa tarde a todos. A impressão que passa é que Ronaldo Caiado busca atingir aquele público nem-nem, né, que não quer nem Lula nem Bolsonaro, contudo, um neném mais voltado para a direita, para a centro-direita, inclusive com muitos eleitores de Bolsonaro, que Caiado pretende atingir. Agora, a direita converge em muitas pautas. Por exemplo, a questão econômica, a pauta anti-Lula, que é a principal, e a pauta que unirá a direita no ano que vem, as críticas ao presidente Lula, tanto que tem vários partidos que cogitam lançar candidaturas de direita, como a União Brasil do Caiado, o PL de Bolsonaro, que Bolsonaro insiste que vai tentar reverter na elegibilidade, ou então estuda lançar Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, republicanos com Tarcísio, né? O Novo também deve ter uma candidatura forte que teça críticas ao STF. E Caiado, nessa entrevista, ele deu um novo rumo à candidatura dele, mostrando que, olha, tem pautas na direita que convergem, mas essa de enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal não converge. Caiado não atuará por impeachment de Alexandre de Moraes nem de nenhum outro ministro. Caiado diz que essa é uma pauta que não interessa à população. Lembrando que Caiado atualmente está inelegível, ele deve ser julgado no começo do mês de abril para tentar recuperar a elegibilidade e, de fato, conseguir concretizar uma candidatura à presidência da República. E nessa entrevista ele foi bem cauteloso e negou, inclusive, que haja uma ditadura do STF, como afirma Bolsonaro. Ou seja, isso distancia Bolsonaro e Caiado, já bota eles em lados diferentes no primeiro turno de 2026. E o que o Caiado me disse é que é natural que haja várias candidaturas de direita nesse primeiro turno, mas que no segundo, num eventual segundo turno contra Lula, todos estarão unidos pelo campo conservador, segundo Caiado. Um dos pontos que muitos reclamam com uma possível candidatura do Caiado é que dizem que ele não tem ainda uma capilaridade no país inteiro. Você acredita que quando ele faz um discurso como esse, tentando se afastar de Bolsonaro, mas mantendo as críticas a Lula, ele pode realmente conseguir aí uma maior popularidade, que o Alce é um nome realmente importante da direita para candidatar-se em 2026? Rafa, essa sua observação é muito pertinente e é reconhecida inclusive pelo próprio Caiado. Na entrevista ele fala que não é conhecido nacionalmente, ele diz, o eleitor goiano que me conhece me aprova, tem 86% de aprovação segundo diferentes pesquisas, contudo, sou desconhecido na maior parte do país, diz Caiado. Ou seja, ele tem consciência disso e por isso ele vai lançar a pré-candidatura dele no dia 4 de abril agora em Salvador. Veja só que inusitado, o governador de Goiás lançando a pré-candidatura à presidência em Salvador, que é a terra do cacique ACM Neto, um dos caciques do União Brasil, né? Um dos chefões do União Brasil. Ou seja, ele tenta capilarizar começando justamente pela região na qual é mais desconhecido e na região na qual Lula tem mais apelo popular. Agora, é interessante a gente analisar os fatos para saber se há espaço na política fora da polarização entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não apoiará Caiado, isso está praticamente definido, sobretudo depois dessa fala de Caiado dizendo que é contra o impeachment de ministros do STF. Lembrando que Bolsonaro ele diz que é mais importante eleger senadores do que governadores. Por quê? Porque os senadores podem pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, Bolsonaro não apoiará Caiado, e aí resta saber se Caiado terá espaço para conseguir potencializar esse discurso de quem não é nem Lula nem Bolsonaro. Lembrando que haverá na direita outros candidatos que estarão com um discurso mais alinhado com Bolsonaro. Por exemplo, o Partido Novo tem um discurso forte, o Republicanos de Tarcísio, se Tarcísio for o escolhido de Bolsonaro, terá que avançar no discurso contra o Supremo. E Tarcísio já começou a avançar. Ainda não está naquele tom tão, digamos assim, contundente quanto os bolsonaristas raízes, digamos assim, mas Tarcísio começou a avançar. No discurso da Paulista já começou agora, no discurso no Rio de Janeiro já começou agora a avançar a casinha. E a tendência é que, se ele for escolhido de Bolsonaro, ele continue avançando. E no próprio União Brasil de Ronaldo Caiado, veja que curioso, Rafa, há políticos
que querem se eleger senador justamente com a plataforma de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O caso, por exemplo, do deputado Rodrigo Valadares, que disputará o Senado pela União Brasil de Caiado e faz abertamente campanha pelo afastamento de magistrados do Supremo Tribunal Federal. E com isso, receberá o apoio de Bolsonaro. O Bolsonaro já anunciou que apoiará Valadares para o Senado numa das 2 vagas em Sergipe. O Augusto Tenório, nosso repórter, esteve aqui mais cedo falando de que o Planalto espera que esse julgamento do Bolsonaro, que se tornou réu ontem lá no STF, seja longo, porque isso pode aí minar esse cacife político de Bolsonaro. O cacife político de Bolsonaro é incontestável, mas você acredita que um candidato que fuja dessa agenda bolsonarista, ele realmente vai conseguir votos da direita? A direita está aí no Brasil suficientemente grande para que ela fuja desse bolsonarismo e aí é onde Caiado poderia entrar? Essa é a pergunta de $1 milhão para o ano que vem. Eu acho difícil. Eu acho que a direita, majoritariamente no Brasil, é uma direita bolsonarista. Pode ser que em algum momento não venha a ser, que esse quadro mude, mas o quadro de momento é esse, é uma direita mais, digamos assim, contundente nessas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Isso a gente percebe até pelos resultados das últimas eleições também. E agora resta saber se essa direita, digamos assim, que não quer atrito com o Supremo, mas que também critica Lula, se vai ter espaço para crescer. Agora, eu acho que um julgamento longo por parte do STF só beneficia Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro ele continuará sendo um baita cabo eleitoral para o candidato da direita. Todos sabem disso. Ele é o principal nome da direita hoje no Brasil, mesmo com todos os problemas que enfrenta na esfera judicial. Então, um julgamento que permita Bolsonaro estar livre, fazendo campanha para ser um indicado, que pode ser Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, certamente beneficiará. E aí eu escuto que há uma pressa no Supremo para que haja um julgamento célere e, dessa forma, Bolsonaro fique fora do circuito antes das eleições. Contudo, eu acho que há uma dificuldade que os ministros poderão enfrentar, porque, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor foi condenado por corrupção no ano passado, e ainda está solto, ele vem recorrendo, embargos de declaração, aí vem com aqueles recursos que não acabam, e está aí solto, mesmo com uma condenação já transitada e julgado em 2024. Ou seja, qual seria a justificativa para deixar um ex-presidente solto por mais de um ano e agir com celeridade contra outro? Então esse poderá ser um ponto também que Bolsonaro poderá explorar se o julgamento tiver uma celeridade que ele conteste, digamos assim. Então, são muitos fatores colocados, candidaturas de direita, várias em profusão. Hoje, Ratinho Júnior, do PSD, anunciou que pretende ser candidato à presidência e deve ser parte, Rafa, olha que curioso, dessa mesma ala do Caiado, tá? Que é a ala da direita que não faz críticas ao STF. Por quê? Porque o presidente do PSD, Gilberto Kassab, é muito ligado a ministros do Supremo Tribunal Federal, tem uma boa relação. E hoje, até mesmo nosso colunista Igor Gadelha publicou, tem processo no STF, inclusive, sob relatoria de Alexandre de Moraes. Então, tem Caiado no União Brasil e Ratinho Júnior no PSD, que deverão tentar essa candidatura da direita, que não será bélica em relação ao Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, a candidatura de Bolsonaro, que ele apoiará, será uma candidatura majoritariamente focada nos embates com a STF. Aproveitando que você conversou longamente com o Caiado ontem, inclusive a entrevista completa está aqui no nosso canal do YouTube. Queria que você, como analista político, agora falando sobre 2026, mas você acha que Caiado tem cacife político, nem que seja agora ou pelo menos para 2026, para enfrentar o presidente Lula? Aí falando já realmente no embate que envolveria ele e Lula, que é o principal candidato da esquerda? Olha, eu acho que ele tem uma oratória boa, ele tem história na política para enfrentar Lula. Agora, eu acho que a principal dificuldade dele vai ser se destacar entre os candidatos da direita. Porque no primeiro turno, a própria direita deve se enfrentar em diversos momentos para ver qual dos nomes colocados enfrentará Lula num eventual segundo turno. A direita acredita que Lula estará no segundo turno porque ele tem a máquina na mão, é o atual presidente, tem um apoio popular muito forte, sobretudo no Nordeste. Embora as pesquisas mostrem o enfraquecimento de Lula, ninguém acha que ele estará fora do segundo turno. Então, nesse primeiro momento, Rafa, Caiado tem que pensar em como se destacar na própria direita. Eu acho que ele tem estofo para fazer um debate bom com Lula e assim se viabilizar eleitoralmente. Só que esse não será o único desafio dele. Caiado terá que
debater, talvez, com Eduardo Bolsonaro, com Ratinho Júnior, com Romeu Zema, que é o governador de Minas, que também aventa ser candidato ao Planalto. Essa própria direita bolsonarista, que não vai direita bolsonarista dele, né? Exatamente, ou seja, o Zema já é uma candidatura que teceria críticas ao STF. Ou seja, Caiado tem ali que se destacar entre seus próprios pares, digamos assim, de campo conservador, para depois protagonizar com Lula no segundo turno. E aí a avaliação que a direita faz é a seguinte: se Lula está no segundo turno por ter a presidência, por ter a máquina federal na mão, o candidato da direita que enfrentá-lo no segundo turno sairá vitorioso. Essa é a análise do campo conservador. Que haverá uma união no segundo turno contra Lula e que seja quem Lula enfrentar, Lula perderá, segundo a análise, claro, de políticos que pretendem disputar a presidência em 2026 pelo segmento conservador. E aqui só para trazer para vocês, o Capelli traz a matéria que o Caiado vai anunciar o lançamento da pré-candidatura à presidência do Brasil no dia 4, né? Vai ser em Salvador. E é um slogan aí forte, né? Coragem para endireitar o Brasil. Ou seja, ele já usa direita no slogan. Endireitar, né, que tem o sentido de corrigir, mas também faz aí uma alusão à direita brasileira, ou seja, ele querendo se colocar como grande nome da direita brasileira nessas eleições de 2026. É isso, Paulo. Muito obrigado. Vou dar tchau junto com você aqui no nosso boletim, que a gente fica por